Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente dos estúdios No Barco aqui em Guarulhos, não. Estamos no Rio de Janeiro. Não. Pegando fogo aqui, meu amigo. 40 graus e pouco, na sombra. Mas Glória o a barco Deus. tá ótimo, né? Tá ótimo. Bendito seja Deus. E aí, Elton, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Irmãos, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, eu queria agradecer as pessoas que fazem esse apostolado acontecer. Primeiro delas é você, que nos acompanha, que assiste e que principalmente compartilha todo o conteúdo que a gente produz aqui. Então, toma essa iniciativa aí, evangelize conosco. Um comentário, uma curtida que você deixa aqui faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que pode abençoar a vida de outras pessoas. Você é a inteligência do YouTube. O YouTube não vai ter essa perspicácia. Então faça isso, tá bom? Deixe seu comentário, sua curtida. E isso causa até um impulsionamento pra gente poder fazer mais atividades como essa, né? Ir pra outros lugares, ter essas experiências, poder transmitir pra vocês. Então, nos ajude. Porque existem pessoas super importantes que a gente já convidou várias vezes. Ela não vai em Guarulhos, não sai de lá. A gente tem que vir. Que é esse caso, olha só. Esse caso aqui, então, faça isso, tá bom? E queria também agradecer a Jacob Solar. Então, se você quer economizar, ou para guardar mais dinheiro, ou para pagar mais conta, sabe aquela viagem que tá empacada aí e tá faltando dinheiro para fazer? Você pode juntar esse dinheiro economizando na conta de energia. A Jacob Solar vai te ajudar nesse sentido. Tá bom? Então, se você tem interesse de fazer essa economia, entre em contato. Não escolha outra empresa, escolha a Jacob Solar, porque a Jacob Solar, ela aposta na evangelização. Jacob Solar garante uma economia de 50% a 95% na sua conta atual. Então, você que tem a intenção de fazer na sua residência, ou sei lá, na sua paróquia, na comunidade, centro de evangelização, entre em contato com a Jacob Solar, que eles vão te ajudar. Não é isso? Perfeito. Professor José Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu. É um prazer. Tá aqui, pô. Tô na dívida há mó tempão já. Pagando o que deve, né? Tempo não nego, pago quanto puder. Muito bom. A gente já estava com uma expectativa muito grande para receber o senhor, com a certeza de que aquilo que o senhor carrega na experiência de vida até então vai contribuir muito para o nosso público aqui, tá? Então, acredito que em vez de apresentar o senhor, mas a gente faz isso por formalidade, a gente tem que se apresentar para quem veio aqui por conta do senhor. Muito prazer, meu nome é Everton Del Real. Mas, só para fazer conforme o figurino, conte aí para nossa audiência quem é o professor, o doutor. Eu não sabia como me referir, mas enfim. Cara, meu nome é José Roberto, né? Eu sou muita coisa, né? Eu sou marido da Maria Carolina. Essa é a parte mais inexplicável do meu currículo. Como é que ela caiu nesse golpe, não dá pra ninguém ver. A gente tem 6 filhos. E, enfim, sou católico também, graças a Deus, né? Pode contar essa história depois. E aí eu sou defensor público aqui no Rio. Tenho uma escola para concurso público. Uma faculdade de Direito... a Faculdade Mar Atlântico, na parte do Direito, eu que toco lá com o Ítalo. Eu sou professor da UERJ também. É isso. E um pecador lutando contra a minha miséria e a minha mediocridade. É interessante que esse cara é muito jovem, né? Pois é, cara. 35, mas tô com 35 já. É jovem. Já fui mais. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 34. E eu 36. Então a gente tá... Então ele é a mesma... tá na margem de erro do hip-hop. É a mesma geração. É isso aí. 89, 90. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z. Exatamente. Não é isso? Foi o auge, eu tenho certeza que foi o Passando auge. por coisas boas, né? Que hoje não se encontra. Não tem mais. A expectativa é ter que esperar o próximo episódio do Dragon Ball Z. E é isso aí. É isso Você aí. é louco. Isso aí era um... Não, e o MTV? Pra ver qual ia ser o... legal, hein? Não, tu tinha que esperar o dia inteiro pra ver o top 10 do TVZ. Sim. E se teu clipe não tivesse lá, você tinha que esperar o dia inteiro. Não, Hoje em dia não existe. Toda vez que eu vejo alguém em 89, 90, 91, eu falo, você conheceu Hermes e Renato, não conheceu? Eu vi pouco, sabia? Foi mesmo? Acho que Deus me protegeu disso aí. A gente consumia muito, cara. Porque vocês são irmãos? Sim. Ah, é? Não sabia não. Maneiro. E uma coisa peculiar também, que é comum lá em casa, que a gente viu que é na casa do senhor, é a tropa do José. José. O nosso nome antecede José também. Você é José também? José Everton, José Elton. Vocês José... estão te chavando José, escondendo José. Na verdade, é natural já isso. É porque minha mãe nunca os utilizou. Pois é, não, o meu mais velho eu chamo de José. Aí ficou com esse predicado. Tá vendo? É José Fernando, o resto é tudo segundo nome mesmo. Então, lá em casa nunca se chamou. E é interessante que lá em casa é o José E. Todo mundo começa com E. Organizado. Quando chegava uma correspondência, vinha só José E. Ponto. Esquece. Aí ninguém sabia quem era. Se for multa, é do outro. Aí...
E na casa do senhor tem Maria também? Porque Tem minha irmã Maria, é Maria. eu tenho um irmão que é Fernando José, mas aí ninguém sabe, porque esconde José, né? Vira Fernando. Mas aí meus filhos é José Fernando, José Vicente, José Eduardo, José Bernardo, Maria Catarina de Fátima, que a Carol Demais. hipotecou o nome para ter uma menina, naming rights, né, para Nossa Senhora, e Maria Celina de Fátima. Ah, é Maria também. E minha esposa é Maria Carolina, é isso, tudo organizado. José e Maria já deu certo uma vez, né? Caraca, velho, que demais. Eu achava que era só no tempo do meu pai que tinha. Não, eu esse costume. também, eu gosto de nome composto. E a gente perguntava pro nosso pai, né? Mas por quê? Não, na época tinha que colocar. Ele só fala isso. Ele encerra o assunto assim. Mas eu era gosto, obrigatório. cara. Mas você é o mais velho ou tem outro? Tem um mais velho que eu. Qual é? Ele é o quê? José também. José José Leones. Leones. Acho que deu um bug aqui, você não. Aqui tá normal. Tá saindo. Meu áudio? Tá saindo. Só um teste. Tá normal, calma. É só o fone, então. Segue aí a vida. Pois é. Aí, assim, quando a pessoa vem aqui, uma coisa que a gente gosta muito de saber, quando ele vem pela primeira vez, né? Qual foi o momento, de fato, de encontro com Jesus? O que aconteceu? Porque eu acho que é a única coisa que verdadeiramente Só isso importa que na importa, nossa o vida. resto é um lero do caramba. Né? É só poesia o resto, né? isso. Igual quando para- você pega a história de alguém que era bem vida louca, fazia toda aquela bagunça, pra nós o momento mais interessante é o do encontro. E é engraçado Claro, que, pô. é Às engraçado vezes a que pessoa aí enfeita demais, fala tão pouco Sensacionaliza, né? depois do encontro pessoal, só pega a trajetória de bagaceira. Não, cara, olha só, minha família era católica, aquele católico que não ia à missa, católico de IBGE, né? Meu pai, minha mãe, enfim, eu estudei no Santo Agostinho, que é um colégio católico aqui, né? E aí, beleza, fui estudando, chega na 4ª série, hoje é 5º ano, né? Tinha a primeira comunhão pra galera, pros alunos. E aí tinha que ir à missa todo domingo, ou ir várias vezes no domingo, tinha um passaportezinho que tinha que anotar. Minha avó, que é portuguesa, mãe da minha mãe, ela ia à missa aos domingos. E aí eu fui com ela, comecei a ir à missa domingo. E assim, achava legal, né? 10 anos. E aí eu lembro que eu vi os coroinhas no altar, achava legal aquilo. Aí uma hora lá minha avó me emplacou e virei coroinha. Aí virei coroinha, fiquei na igreja. Continuei indo à missa todos os domingos. Virei cerimoniário, aí fui grupo jovem, coordenador do grupo jovem. Dei aula de crisma, né? Na paróquia, aquela coisa normal na paróquia. E, cara, assim, uma coisa que eu agradeço a Deus é porque eu nunca fui muito revoltado em relação à igreja. Eu achava que as coisas faziam sentido. Tendo pouco, eu tinha de formação também. Né? Acho que falta pouco formação. Então, por exemplo, eu lembro, sei lá, eu com 18 anos, eu achava razoável não poder ter relação sexual antes do casamento. Eu achava isso fazia sentido, assim, no auge da minha ignorância. Porque, sei lá, porque estava uma organizada, né? Hoje, acho Intuía, que né? diminui a promiscuidade. Eu achava razoável. Agora, uma coisa é você não ser revoltado contra a igreja, outra coisa é você ter uma vida de graça realmente e estar muito unido a Deus. São duas coisas diferentes que eu não sabia. Então, o fato é, eu continuei nessa. Então, lá na UERJ, quando eu fiz faculdade, eu era o católico do meu grupo, entendeu? Simplesmente porque tu vai à missa domingo e era cerimoniado. Agora, se eu olhar para pensar o resto do dia, assim, não é que eu acho que tinha mais diferença entre mim e os outros. Eu era meio que vivia um pouco normal, né? E beleza. E aí vai seguindo. E aí tudo bem. Aí, pô, uma hora eu conheci a Carol. Eu fiz intercâmbio no 7º período da faculdade. Fui pra Itália. E, sei lá, acho que foi o auge da minha retardadice, assim. Que negócio de querer aproveitar a vida. Enfim. E ia à missa lá, domingo. Pertinho da casa do Papa, vou chutar o balde. Não, eu dei um rolê. Não, assim, normal, vendo aquela vida normal. O engraçado é que aqui também não me ocorria que... Eu acho que pela falta de bons exemplos, sinceramente. Não me ocorria que, porra, ser católico, isso aqui é incompatível, isso aqui não é. E olha que eu tava lá, cara, ouvindo as homilias, eu tava lá metido na igreja, entendeu? Interessante. Acho que ninguém nunca puxou muito minha orelha. Como continuam sem puxar, né? Falta, Em geral, a gente falta sabe que é peia isso. mesmo. Eu digo assim, beleza, eu segui normal, cara, eu era ótimo. Era o cerimoniário, era bom aluno, era católico, era um cara, porra, minimamente dócil às coisas de Deus. Beleza, e aí conheci a Carol, quando eu voltei do intercâmbio. E aí, cara, e a Carol conhecia da igreja, assim, de olhar e, pô, achava ela linda, eu conhecia os irmãos dela. Então sempre tive vontade de conhecer. E quando eu conheci ela, a gente começou a namorar. E aí, beleza. E era pela primeira vez uma pessoa que, assim, pensava meio que nem eu. Esse negócio da castidade não era uma parada que eu estava o balde, dane-se. Não, era um negócio que ficava no meu íntimo, assim, tipo, cara, uma hora eu vou casar, eu queria ter arrumado isso antes.
eu até pensava, porra, se eu casar sem conseguir viver a castidade, eu não vou ter vivido isso, não volta depois, né? Então é uma coisa que eu tinha no horizonte e a Carol também. Porém, a gente tá ali, a gente ia Canção Nova e tal, a família dela. Olha só. Eu ia também. Digo, a gente era católico, mas nesse ponto aí, a gente batia a cabeça. E aí isso incomodava. Então, alguns períodos a gente, porra, vamos confessar toda semana pra comungar. Aí depois era, vamos comungar sem confessar. Vamos deixar de comungar. Ficava aquela montanha-russa espiritual por conta dessa questão da castidade. E a vida espiritual se resumia à castidade. Entendi. Né? Era isso. Que é muita gente Como vive se fosse o muito único tempo. pecado, né? É isso. Fui casto, eu posso colocar Deus na parede e falar assim, não, pode deixar eu entrar, que a castidade eu garanti. Eu nunca cheguei no episódio do Rui Castro, né? Não. E aí tu vai tocando isso aí, batendo a cabeça. E aí, beleza. E aí, cara, eu comecei a estudar pra concurso em casa. Isso já tinha 2 anos de namoro, 2 anos e pouco. E eu comecei a ficava sozinho em casa estudando. E acho que a atição da memória, quando estudo, comecei a lembrar várias coisas que eu tinha feito. E que pela primeira vez na vida, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, pô, isso aqui não tem sentido, não tá certo. Começou a me incomodar. E aquilo, eu não sabia como é que lidava com aquilo. Então, várias coisas eu comecei a falar pra Carol, cara, pessoa que eu tinha relacionamento, mas, pô, acho que não tinha nada a ver. Enfim, foi virando uma angústia, uma coisa que não tinha limite. Tipo, nem um escrúpulo não, mas era a sensação de, pô, tem um monte de coisa no meu passado que eu não sei lidar. Queria apagar isso. E aí, cara, chegou num ponto que eu falei assim, pô, cara, não tô conseguindo lidar com isso. Tá acordando no meio da noite já, tava muito ansioso. Santo Inácio chama isso de ferimento da sinderese. A capacidade nata de ter uma conexão espiritual com Deus, né? Ele fala que no início da nossa caminhada, quem nos perturba não é o demônio, é o próprio Espírito Santo. Isso. Não, com certeza. Não, isso aí, o maior presente que Deus me deu foi isso, começar a me doer o pecado. Porque até então nunca tinha me doído o pecado. Isso me doeu mesmo. É o filho pródigo mesmo. Uma hora ele percebeu, cacete, tô querendo comer comida de porco. É uma luz isso, cara. É uma graça, porque ele podia estar lá pro resto da vida, concorda? Então é a gente. O filho pródigo é a mesma coisa. No começo eu tava lá na igreja e falei, não, eu tô aqui é legal. Mas com todo respeito, eu vou fazer do meu jeito. Tá? Pra mim que eu vou resolver do meu jeito. No começo tu acha maneiro. Uma hora, pô, se Deus te chamar, você acorda e fala, que isso, cara? Isso aqui não tá bom, minha vida era muito melhor. E eu acho que o filho pródigo nunca mais foi embora. Eu imagino. Não é possível. É a dor da contrição, né, cara? Sentir o arrependimento, dor do pecado. Isso é, cara, é a base da vida espiritual mesmo. O interessante é porque o senhor falando do filho pródigo, você vê que às vezes pra ter esse encontro, você precisa chegar no fundo do poço. Pois é. Eu não tive o caso diferente do senhor. Porque, eu não cheguei no fundo do poço. Eu era um cara normal. É interessante. Mas um pecado já é o fundo do poço. Então, mas aí, pegando ainda a parábola do filho pródigo, existe o filho mais velho que era casto, mas estava perdido. Ou mais mais perdido ou tão perdido quanto o que foi embora. Também. A gente, né? Um pouco, né? Um pouquinho de nós. Depois que a gente se converte, a gente fica meio que numa de, mas fulano isso, mas fulano aquilo, mas Exato. porra, renovação carismática, mas o tradicionalista fica enchendo. Vira o corregedor da igreja e vida espiritual mesmo. Amizade com Deus fica no segundo plano. E aí, beleza. Aí, cara, pra tu ver, aí me incomodou, a Carol falou, pô, eu conheço uma moça lá da porta da igreja, que o marido é psiquiatra. Aí era a Sâmia, lá atrás, e o Ítalo, tipo, tinha 29 anos. Eu fui lá, eu mandei mensagem pra ele 2 da manhã, ele respondeu, vem aqui às 3, tenta descansar. Eu fui lá. E, cara, ele até me passou um negócio lá pra ansiedade, que eu acho que é um placebo, sinceramente. Mas, assim, o que mudou ali, cara, que me deu um clique? Pela primeira vez na vida, cara, sem querer ser injusto quem conhecia, mas pela primeira vez na vida, eu vi alguém que era bom católico, sabia responder as coisas que eu perguntava, trabalhava bem e tinha uma boa família. A Samia não trabalhava fora, mas não era uma dondoca, entendeu? Cuidava dos filhos. Eu olhei e falei, porra, que modelo é esse que eu não conhecia? Verdade é essa. Por isso que eu acho que no fim do dia nosso dever é ser luz no mundo mesmo. Não é que a gente precisa encher o saco dos outros, mas o teu simples exemplo ali, cara, isso chama a atenção das pessoas. Quem tiver boa intenção. E a gente tem experimentado isso, assim. Eu também, vários amigos acabam se aproximando de Deus, apesar da minha preguiça, apesar da falta de diligência que a gente coloca no apostolado, apesar da correria do dia a dia, mas as pessoas vão se aproximando, cara. Deus quer chamar todo mundo. Eu tenho convicção de que Deus quer todo mundo na igreja. O céu tá imbuído nisso, então vai dar certo, irmão. Só de colaborar um pouquinho. E aí, pô, eu fui lá no Itaí, foi isso. Aí começou uma relação ao mesmo tempo a Carol se aproximou mais da Sâmia, começou a ter aula de doutrina com ela. Aí eu também pedi pro Ito. Então, cara... E beleza, aí a gente começou a ter essa relação. Aí um dia a gente foi jantar na casa deles. E aí, cara, o apartamento deles era tipo esse aqui. Era bem simples, assim, 4 filhos. O sofá era todo ferrado, todo velho. A pia, o filtro pingava.
E aí, cara, mas eu fui lá e eles compraram uma pizza da Fiametta pra receber a gente. Tenho certeza que naquela época essa pizza aí não cabia no orçamento. Uma loucura. E aí, cara, a gente foi e ficou conversando, perguntando várias coisas. Pode tatuagem, pode perguntar, aquele meu irmão, aquele pupurri de dúvidas católicas, né? Bagunçado. Aí o Ítalo uma hora virou e falou, cara, se não arrumar esse negócio da castidade, da pureza, nada mais adianta. Que é uma verdade. Irmão, se tu não consertar isso, não adianta mais nada. Para. Não adianta. Se tiver em pecado grave, não adianta nada mais adianta. E eu saí dali. Isso era uma pendência nossa. Aí a gente saiu dali, entrei no elevador. Eu falei, cara, a partir de amanhã a gente vai à missa todo dia. E a gente não fica mais sozinho, a gente já sabe quando vai dar problema. E, cara, esse foi o 1º de maio de 2015 e eu nunca mais tive problema. Olha só, cara. Comecei a missa no dia seguinte. Comecei também direção espiritual. Confessei, né? De verdade, confessava sempre, mas comecei a direção espiritual e comecei a cumprir um plano de vida. Cara, e aí, meu irmão, nunca mais tive problema. Não era, é muito difícil, é zero difícil, irmão. Pô, isso aqui tá errado, é incompatível. Eu tô de saco cheio de viver essa vida aqui de incoerência. É só botar uma premissa na vida. Eu não tenho mais relação com a minha namorada. Acabou, isso é uma coisa certa. De ficar questionando as premissas, tua vida desaba. E resolveu, cara. Comecei a missa todo dia, 7 da manhã. Ia todo errado, ia de bermuda, chinelo, cabelo todo errado. Tipo assim, e meu irmão, eu comecei a missa e eu falava na aula de crisma. A graça de Deus está nos sacramentos. Sinal visível da graça invisível. Meu irmão, se me perguntar, Zé Roberto, por que tu vai à missa todo dia? Porque eu sei o que eu sou sem ir à missa todo dia. Pô, tu tem a completa fé de que Jesus está na Eucaristia, você é arrebatado ao 7º céu, tem muita clareza nisso. Meu irmão, no dia a dia, com as crianças fazendo manha, eu mal comum, não tenho nem condição de fazer ação de graça. Digo assim, eu não tenho... quem me dera, queria ter muito mais fé. Mas eu sei perfeitamente que Jesus está ali, porque, porra, meu irmão, quando eu comecei a comungar todo dia, minha vida mudou. As mesmas coisas do passado que depois tu se arrepende, tu fala, pô, não queria mais ter, não queria lembrar disso, que a nossa memória vai trazendo. Eu pedi pra Jesus me curar igual o leproso. Senhor, se queres, podes me limpar. Ele limpou as memórias. Ajeita a vida inteira, cara. É só ir à missa sempre. É só você pegar a graça de Deus nos sacramentos e ele corrige tudo. E aí acabou aquela montanha russa, espiritual de, porra, me masturbei, não me masturbei. Tive relação, não... Pô, é só isso a vida espiritual. Aí acabou isso, meu irmão. Aí saiu uma pedra na minha frente e abriu um caminho. Que eu falei, puta, agora eu tenho que trabalhar, estudar, ser paciente, ser generoso. Tu vê e fala, cara, agora começou o jogo. E mais do que isso, quando você tá em estado de graça, cara, cada oração que eu fazia, porra, eram luzes e mais luzes. Olha só, mano. Aí eu falei, caraca, meu irmão, tô entendendo tudo. Começa a ler tudo, essa conversa, cara, que isso? Aí eu lembro que eu falava com o padre Fábio, que agora é o vigário do Brasil, né, da obra, mas ele morava aqui. Eu falei, pô, padre, caraca, tem várias luzes. Ele, anota isso, que uma hora vai parar. Eu falei, vai parar nada. Parou. Ele tava certo, infelizmente. Mas, cara, não tem comparação, irmão, entre você estar em estado de graça e você... não está em estado de graça. É uma coisa... Na boa, no fim do dia... São Tomás falava, né, que a impureza escurece os sentidos, né? É isso, tu não tá enxergando nada. Trocando em miúdos, a gente fica burro, impuro. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Quem não é puro não vai ver a Deus. É burro mesmo, fica burro. Você vê que é um emaranhado de desculpa que a gente vai arrumando, né? Às vezes tem, igual o senhor tava falando, fica aquele negócio perturbador, mas no fundo é um monte de desculpa que a gente vai usando pra não abraçar de fato o que tem que abraçar. Cara, isso é um exemplo, questão da castidade, que eu sei que é um problema pra muita gente. Mas assim, todo o resto, pô. Todo o resto é isso. No fundo, tu fica fazendo articulações já, pra mim não dá, meu irmão. Para e leva a sério. Sabe o que eu sempre penso naquela passagem do jovem rico, que eu adoro. Jesus estava caminhando, vem um jovem ajoelha na frente dele e fala, mestre, o que eu tenho que fazer de bom para entrar no céu? Aí Jesus responde, tem que seguir os mandamentos. E na boa, cara, o que eu tenho que fazer para entrar no céu é a única pergunta que a gente tem que fazer. E se a gente encontrasse Jesus, ia perguntar o quê? Jesus, como é que eu faço pra, ser promovido? Pelo amor de Deus, um bando de bullshitagem. O que eu tenho que fazer para entrar no céu? Ele ia responder, cumpre os mandamentos. Irmão, a resposta é essa. Aí depois ele fala, mas isso eu cumpro desde a juventude. Aí, beleza, parte da obrigação já foi. Esse cara consertou. Pois é. Isso é o básico, irmão. Se você tá me assistindo e não cumpre o mandamento, não adianta mais nada. Esquece, nada vai adiantar. Para de rezar o texto do Frei Gilson, para de botar a camisa de santo, para de fazer tudo que você tá fazendo. Nada disso adianta. Você tá ofendendo a Deus. Enquanto você não corta o que é incompatível. Mas eu não entendo. Tá, se quiser entender, tu vai entender. Porque na Igreja Católica até hoje eu entendi tudo. É bem simples. Mas se tu quiser, não quer entender, não quer estudar, só obedece. Até aqui não é negociável, bro. Entendeu? Cumprir os mandamentos não é negociável. Essa parte é inegociável. Cara, teve uma vez nessa loucura toda que eu fui, cara, nessa vida toda, né, de igreja, né? Única vez que eu me confessava com vários padres, uns falavam, não, mas você, isso é uma coisa psicológica.
Aí o outro, você deve ter visto alguma coisa querendo. Uma banda de negócio que nem eu acreditava. Uma vez eu fui na Canção Nova, aí um padre virou pra mim e falou, quando você tá no rincão com a tua namorada, você tem vontade de fazer uma coisa? Eu falei, não, então isso é falta de vergonha na cara. Você vai rezar o texto todo dia um mês. Meu irmão, foi a única vez que dessas todas que eu conversei que eu falei, cacete. Mais eficaz. Pô, mas, cara, na boa, tá faltando isso na igreja também. Os padres falam de tudo, a gente fala de tudo, um monte de canal falando de tudo. Mas, cara, aplicação prática, olha só, isso aqui é incompatível. É básico, ó. A graça de Deus, o pecado e os 10 mandamentos para início de conversa. Isso aqui é incompatível, amigo. Isso aqui é um pacote básico. Tu quer ser católico? Isso aqui você tem que ajeitar. Não tem como. Não tem meio campo. Sem isso aqui, a graça não funciona. Ponto. Se tiver em pecado grave, a graça não funciona. Ah, mas eu não. Irmão, se você tá rendendo em pecado grave, imagina se você tivesse em estado de graça. Perfeito. Não, mas pô, isso é o básico. Então foi isso. Aí depois que ele fala, mestre, eu sigo isso desde a minha juventude. Aí Jesus olhou com amor, o evangelho fala e fala, se você quiser ser perfeito, vai e vende todos os seus bens e me segue. Aqui não é mais obrigação, aqui é generosidade. Você vê, né? Eu tenho um padre português, o Duarte Lara, que sempre ele traz casos de possessão que as pessoas tiveram e vai lá pra resolver, e é muito simples. Eu gosto muito que ele fala assim, pra gente começar o processo e resolver isso, é só ficar em estado de graça. É isso, cara. Daí ele passa a orientação, primeiro é isso, primeiro ponto. Tipo assim, não tem dificuldade. Ele fala, estado de graça. A maioria das coisas que as pessoas acham que é o demônio é só a gente mesmo. O nosso impulso. Acho que o demônio não precisa nem trabalhar, na maioria dos casos. Né? O demônio é inocente. O demônio fica sentadinho lá olhando e fala, isso aí não vou nem lá. Nem precisa gastar força com isso. É um defensor público, não, aí o demônio não tem, não tem autoridade pra fazer. É uma postada de graça, cara. O demônio mantém distância. Então, essa orientação mais objetiva, acho que Muito claro, a juventude entendeu? padece. A gente fez catequese pra primeira comunhão, pra crisma, mas porra, a gente Exato. não entendeu Não isso, sabe brother. nada, Não é possível. Curso de noivo. Aí o cara, porra, vai casar, bota chip pra não engravidar. Pois é. Toma pílula. Meu irmão, o cara é o básico, irmão. Básico do casamento. Não é uma revelação, não é? No Opus Dei vocês... Não é isso, irmão. Porra, a pergunta é, você vai ficar pra sempre? Sim. Você promete, assim, você vai educar, receber os filhos que Deus te der, educando a Constituição? Sim, é sim, não, é múltipla escolha, claro, você Falou respondeu. lá, pô. Presta atenção, brother, no que tu tá respondendo. Perfeito. As pessoas vivem a vida inteira sem prestar atenção no que estão fazendo. A gente comentava antes do senhor chegar aqui, de uma ocasião fomos pedir orientação para um padre a respeito de falsas doutrinas, né? Aí tocou Umbanda, Candomblé, e ele falava que isso se dá mais por conta da construção social. Então, se você nasceu numa família que é católica, você vai ser católico. Se nasceu numa família que é Umbanda, é Umbanda. Mas de nada Tá de tudo errado. bem, né? Tá tudo bem. O que eu queria era uma resposta objetiva. A religião verdadeira é uma só. E a gente tá com sede de ouvir isso e não escuta. Pois é, mas eu acho que tem gente que não percebeu isso mesmo. Padres, leigos. O nível, os padres. Meu irmão, o nível dos padres é o nível dos leigos. Né? Também parar com esse negócio de, os padres. Não, a culpa não é dos padres, irmão. Os leigos é que são péssimos também, a gente. Sim. Então, pô, na boa, é porque é isso, procurar a verdade. É parar 2 minutinhos e pensar o seguinte, tá bom. Eu acho que Deus existe? Eu acho que Deus existe. Deus deve existir. Beleza, o mundo é muito bonito, Deus existe. Ótimo. O que Deus quer de mim? Pronto. Não é possível que... Tanto faz? Tanto faz? Porra! Nem a gente, o Flamengo. Você vai, tanto faz, o Flamengo ganhar ou perder? Não. Quero que o Flamengo ganhe. Aí, em relação à nossa vida, o que tu vai fazer é certo e errado. Pois é. Não é tanto faz, cara. Que isso? É tudo. Tem resposta pra tudo. Que isso, cara? Que vida é essa que a gente tá levando? A vida aleatória, né? Então tem certo e tem errado. Procura. Tu vai encontrar a resposta. Não tem como chegar em outro lugar. E a docilidade do Nosso Senhor, que ele pega, sei lá, a lei do Antigo Testamento, 613 leis. Aí ele pega e resume pra 10. Aí, como se não bastasse, ele resume pra 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Podia ser só amar a Deus sobre todas as coisas. Pode parar aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Ele colocou só o segundo ali porque a gente é difícil de entender as coisas mesmo. Não, cara, é isso. No fundo, a nossa vida espiritual é uma vida de ordenação, colocar as coisas no lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, eu arrumo o resto todo. Se Deus é minha prioridade, o resto todo fica fácil, cara. Ô, professor, e os familiares ficaram impactados também com essa decisão mais... Mas assim, primeiro, isso foi uma coisa mais silenciosa, mais minha. Só comecei a missa todo dia, exteriormente, mas de resto eu continuava assim católico. Beleza, daí tu fica um pouquinho mais chato, no sentido de que tu, pô, avó, não é bem isso, não é aquilo, tananana. Mas eu já tava nesse contexto, minha mãe já tava também da missa domingo, então assim, não era uma... Não é que eu, mudei radicalmente, porque eu não era maluco, não. Eu era um cara normal, mas no meu interior era esse ponto da castidade. E eu não tinha tanto relacionamento com Deus, porque eu não fazia oração mental, não rezava o terço, não ia à missa. As coisas que eu faço, leitura espiritual, as coisas que eu comecei a fazer todo dia, eu não fazia.
Então, mas assim, exteriormente, não é que tenha mudado muito. Mas assim, é óbvio, né? Às vezes o pessoal acha que é um pouco exagerado. Aí eu falei... depois eu fiquei noivo da Carol, também já tava passando os concursos, né? Aí marquei pro ano seguinte, minha mãe, pra que tanta pressa? Tudo comigo é difícil. Meu irmão faz o que quer. Mais novo faz o que quer. Agora o mais velho, você é o do meio, tu nem percebe que você existe. Você tá esquecido. Tá O lascado. mais velho tudo é difícil. Zé Roberto acordou 8 horas. Zé Roberto é um vagabundo. Meu irmão acordava às 10. O Nandinho tá cansado. É isso. Então, assim, Mas não é que tenha feito uma grande... Desabafa aí, hein, mãe. Mas não é que eu sempre falando pra ela essas coisas. Mas não é que tenha feito uma grande revolução externa, sabe? Então, isso é outra coisa também que eu acho importante. A vida espiritual é uma coisa que tem que ser interna e simples, cara, também. Não é pra virar uma caricatura católica insuportável. Ninguém quer pessoas católicas insuportáveis. Esquisitice, né, velho? Porra, seja normal, bro. Hoje eu tava vendo um vídeo do Karnal, que eu acho que é ateu, dando uma aula sobre a Bíblia. E ele tava falando daquele negócio de falar em línguas. Oração em línguas, descer o Espírito Santo e tal. Ele falou, isso aqui não é aquele negócio de ficar lá um monte de coisa esquisita, mas era cada um falando numa língua e todos os povos entendiam. E, cara, no meu íntimo, eu acho que era isso mesmo. Por que Deus vai falar agora todo mundo fala um monte de coisa que ninguém entende? Ele fala nos pardos, elamitas, todo mundo entendia. Claro, porque, um monte de analfabeto, praticamente. Alfabeto não era, mas, pessoas simplíssimas, os apóstolos. Ir pro mundo pra converter todo mundo, pra precisar de uma ajudinha no tocante por falar outras línguas. E eu falei, cara, em que momento chegamos? Porque o Karnal tá entendendo mais de normalidade do que... E os comentários eram, meu irmão, era protestante xingando, católico xingando, você não conhece o Espírito Santo. Meu irmão, é óbvio que o Espírito Santo pode fazer o que quiser. Mas a gente fica só procurando o extraordinário. E, cara, nossa vida em geral é o normal, cara. Conversa com Deus em português, entendeu? Que nem a gente tá conversando. Pergunta pra ele o que ele quer de você. Entendeu? Pensa as tuas obrigações de Estado. Eu sou marido, sou esposa, qual a minha profissão? Eu tô fazendo isso bem feito. É aí, cara. O campo é esse. É óbvio que Deus vai dando luzes, que acontece, vira e mexe uma coisa mais extraordinária, às vezes, pra um ou outro. É claro que, existem vários dons, mas o normal é onde tu vai encontrar a Deus. E o evangelho de ontem era isso. Tem umas coisas depois que a gente se converte que a gente vai se achar bonito, né? Já te viu 1000 vezes. Jesus andava no banheiro da Mar Galileia, encontrou Simão e seu irmão André e falou, me sigam, eles largando tudo seguiram. A gente lia isso e falava, depois que a gente entende que é a gente, isso aí, fala, meu Deus, cara, sou eu aqui, né? E aí ele fala lá que João e Tiago estavam lavando as redes. O evangelho de Lucas fala isso. Lavando as redes, cara. Na boa, eles iam molhar de novo as redes. Podia ter ido pra casa, vou ver o video show depois eu lavo as redes. Eles encerraram o trabalho, estavam lavando as redes pra encerrar. Se não estivessem ali fazendo o trabalho deles, não teriam encontrado Jesus naquela hora. Perfeito, né? Claro que já conhecia Jesus, João já tinha estado... Mas assim, bonito isso, assim. Lavando as redes. Cara, o que eu tenho que fazer na minha vida? Jesus vai me encontrar aí, pô. Cara, isso tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer com normalidade. Eu tenho certeza que se a gente adotar o modelo católico, cumpra minhas obrigações, trabalho, tem uma vida espiritual... isso vai ser muito funcional, cara. Pra sociedade e pro apostolado. Porque as outras pessoas vão achar normal. Agora, às vezes não conhece ninguém. Aí conhece um católico. O cara tá sempre com um crucifixo gigante. O cara tá sempre esquisito. Entra em todas as polêmicas. É chato também, cara. Ninguém quer ser uma pessoa chata, pô. Porque se você pegar Mateus é a mesma coisa, né? Ele tá fazendo o ofício dele ali. É isso. Tá no erro, mas Ele não era o melhor. Mas ele tava fazendo. É isso, Era tá o que vendo? tinha que fazer. É isso mesmo. E outra coisa, às vezes a gente tava falando também das acusações que os protestantes fazem de idolatria, né? Daí a gente comentava às vezes que talvez a gente dá razão pra isso. Por causa das Com esquisitices. certeza, cara. Eu falo, a gente também dá razão, né? Pra algum... Às vezes a gente é obrigado a concordar. Lá na faculdade, cara, tinha uma trabalhava lá comigo e ela era designer e do lado tinha um outro designer. Ela é católica e o outro era protestante. E aí, cara, eu lembro que ela pegava lá, aí ele levou uma vez relíquia de alguém. E aí ficava dando beijo na relíquia. Aí, o protestante zoava pra cá que eu falei, meu irmão, te entendo. Realmente isso não é normal, cara. Né? A gente também não Você se vai falar o quê, né? É loucura mesmo. Então, é engraçado, né, cara? Não é isso assim também, Tem toda a razão. Acho que, sinceramente, tem uma passagem lá que... Acho que é do livro de Osés que Jesus replica. Ele fala, meu povo tem sede de doutrina. Não lembro se é de Osés. De Osés acho que é quero misericórdia, não sacrifício. Mas enfim, meu povo tem sede de doutrina. Cara, a gente tá muito mal na doutrina. Melhorou. Internet ajudou muito. Ajudou. A pandemia pra cá é revolução de católico.
Virou católico, virar católico ficou legal, tu tem resposta para as coisas todas, você viu vários exemplos católicos aparecendo. Agora, antes, cara, que doutrina que você tinha, cara? Você vai pra catequese de paróquia primeiro como muito fraca, cara. A gente tem que ter doutrina mesmo. Isso é um ponto que falta. O certo e o errado, entendeu? Eu falei com meu irmão ontem, voltando pra casa, Fernando, não tem a menor vontade, não tem a menor tesão de sentar e parar, vou ficar estudando os concílios que aconteceram, que é interessante, mas quando a gente se converte, a gente fala, pô, queria aprender tudo de tudo. Hoje não tem a menor vontade disso. Não é, né? Digo assim, isso aí, cara, se alguém quiser entender, vai procurar, vai achar a resposta. O que tenho vontade cara, conhecer o evangelho, porra, não canso de ler o evangelho. Doutrina prática mesmo, isso que falta, entendeu? Catolicismo para o homem médio. Por que minha vida está errada? Por que eu estou angustiado? Por que eu não consigo entender a minha mulher? É isso que eu gosto. Problema prático, entendeu? Como é que a graça de Deus te ajuda no dia a dia. Isso eu acho que é pra todo mundo. Agora, umas coisas mais eruditas, legal, pô. Vai ter gente que tem mais sede, mais tempo, menos tempo. Agora, eu, cara, que sou uma pessoa que tento me esforçar pra trabalhar. Tento me esforçar pra estudar. Pô, tento entender as coisas. Não tenho tempo pra grande parcela dessas coisas. E é uma distração que ela é complicada porque ela é revestida de uma legitimidade, né? Eu acho legal, mas eu tô falando, a gente não tem tempo pra tudo. Não tem. Então para e tenta entender como é que isso se aplica no meu dia a dia na prática. E isso falta às vezes, cara. Mas essa fala do senhor, né? Somada com o que o senhor tava falando anteriormente, é muito espiritualidade Opus Dei, né? Cara, eu acho que é. Não, eu sou muito grato, assim, porque... Óbvio, pô, eu acabei me convertendo de novo, assim, né? Quando eu conheci a obra, fundamentalmente o Ítalo, tinha um outro amigo, Gustavo Rangel, foi morar nos Estados Unidos, eram uns caras que, pô, foram um exemplo, assim, pra mim. Aí, beleza, comecei no círculo e tal, mas, assim, eu quando fui da paróquia, coordenador de grupo jovem, crisma, eu sempre tive sede de formação. Pra mim, sempre teve claro que faltava isso, entendeu? E aí, a obra eu encontrei isso. E também encontrei essa pegada de uma espiritualidade muito próxima do dia a dia, assim, né? E o plano de vida, que não é nada que a obra inventou, cara. Pô, tu fazer oração mental de manhã, de tarde. Missa, terça. O que o senhor chama de oração mental? Só pra... Oração mental é aquela oração espontânea, né? Digo assim, eu paro, mas não pode ser aquela... O que era antes? Eu chegava antes de dormir, meu Deus, agradeço pelo dia de hoje, obrigado por isso, protege minha mãe, amém. Amanhã tem prova. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, agradeço por isso, protege minha mãe e me ajuda na prova. Aí tu dorme. É isso. Contato com Deus em 24 horas dura 3 minutos. Então, a oração mental é o seguinte, vou parar e fazer uma oração. Aí tu, pô, bota um tempo fixo. 10 minutos. Eu faço meia hora, mas pega lá, meia hora. Meia hora é muito pra quem tá começando. Pega 10 minutos. Pegar um livro como base, porque não adianta só da nossa cabeça. Na nossa cabeça os assuntos são esgotados. Às vezes tu pode estar com alguma coisa maior, mas no dia a dia fica sem assunto. Pega um livro, base, e vai. Livro bom pra levar pra oração, né? Pode ser até o evangelho, cara. Para naquilo, leu, chamou a atenção uma coisa, para e medita. Medita no sentido pensa naquilo, conversa com Deus sobre aquilo. E aí tu fica o tempo fixo até o final, tenta tirar algum propósito. Ou seja, é uma oração espontânea, com apoio num livro e com tempo fixo. Pô, eu nunca tinha feito isso, cara. É impossível tu ter vida espiritual se tu não guardar momentos de oração. Que demais. Com Deus, com método mesmo. Entendeu? O terço, eu não aguentava rezar o terço, achava insuportável rezar o terço. Cara, eu li o livro de Nossa Senhora de Fátima. Falei, irmão, tem que rezar o terço. Comecei a rezar o terço todos os dias. Dura 10 minutos. Eu sustento um terço de 10 minutos. As pessoas falam que isso é impossível. 10 minutos é o suficiente. É rápido, tá? Mas assim, vai rezar o terço, o cara acha que tem que começar. Credo, Pai Nosso, 3 Ave Maria, beleza. Isso aqui não é essencial. Aí começa em nome do Pai. Meu irmão, vai demorar muito. Se conseguir falar, né? Se conseguir falar. Em nome do Filho. Ferrou, meu irmão. Sabe? Isso vai demorar 3 horas. E aí, não, cara, o terço são 5 mistérios. Tenta meditar, mas não é meditar, não precisa de uma música entre um e outro. Se tiver com tempo, eu acho ótimo. O que eu tô falando, irmão, pro dia a dia. Pega esse negócio, indo pro trabalho, no metrô, e vai rezando, pô. Bota uma intenção de algum amigo, tenta pensar minimamente no mistério, mas bota, só reza. Os piores terços já tiram a alma do purgatório, já ajuda. Reza. É melhor rezar do que não rezar. Então reza o terço, pô. 10 minutos, 12 minutos por dia, direto ao ponto. Se tiver com mais tempo, beleza. Se quiser fazer uma coisa mais cadenciada, ótimo. Mas reza. Entendeu? Reza uma dezena aqui, outra dezena ali. Vai rezando, preenche teu dia com a sua oração. Então, quando eu comecei a fazer isso aqui, chama na obra de plano de vida, que no fundo essas práticas diárias, pra todo dia, isso mudou minha vida, cara. Porque aí tu para de perder tempo. Todo tempo importa. Tô esperando o Uber, cara, vou rezar uma dezena. Tô no metrô, vou fazer minha oração mental. Tu vai aproveitando, aí vai preenchendo tempo que tu ia estar rolando o feed no Instagram.
com Deus. E no fim do dia, a graça de Deus vem pela oração, pelas boas obras e pelos sacramentos, né? Então, pô, eu sou muito grato. Agora, a obra inventou isso? Cara, claro que não. Qualquer seminarista sempre teve esse mesmo plano de vida. Entendeu? Isso é uma coisa católica desde sempre. Só que o que eu acho que falta? E assim, olhando, vamos imaginar, uma pessoa que tem eu tinha boa intenção para ser católico. Estava na paróquia, não era revoltado. Era cerimoniário, estava querendo ser generoso com Deus. O que falta? Essa clareza de, olha, beleza, mas tu tem que cumprir essas coisas aqui. Faz isso todo dia. Estuda isso. Direção espiritual, mas efetiva mesmo, cara. Exigir as pessoas subir para levar o nível, sabe? E no geral é muito lenga-lenga. Toca pro lado, entendeu? Ninguém se muda. O que é ter vida espiritual? É mudar, cara. Se eu não tô mudando, porra, eu não tô em contato com Jesus, cara. Eu já mudei, tô bom. Minha avó ela falava assim, Zé Alberto, eu não faço questão de ser santa, eu não vou ser santa. Quero um lugarzinho pra mim, vó. Tem certeza, ela não refletiu sobre isso, porque, meu irmão, a gente quer ser santo mesmo. Eu sei que a gente não age dessa forma no meu dia a dia. Alberto, tu é santo no trabalho e tudo, você é perfeito. Longe disso. Tu luta pra ser santo, cara, deveria lutar mais. Mas assim, pecado grave, nem pensar. E mesmo assim eu tento botar várias dessas coisas pra estar com Deus. Agora, eu faço tudo com o máximo afinco? Ainda não. Sabe? Mas, pô, eu quero ir pro céu, brother. Não ia pro céu, nem passar no purgatório. Só Deus me livre. Eu recentemente tenho pensado que, sinceramente, cara, acho que é muito difícil ir pro céu, muito difícil. É difícil. Purgatório acho que a gente pega. É uma pergunta boa. Eu acho que purgatório a gente pega. Não tem condição de eu sentar agora. Né? Não, porque, cara, varia, né? Eu acho que as pessoas em geral têm um otimismo. Foi uma pessoa boa, tá num lugar melhor. Eu duvido muito que a maioria esteja num lugar melhor. Assim. Já ouviu falar do sermão do pequeno número dos eleitos de São Leonardo de Porto Maurício? Eu li o livro dele da Eucaristia, não tem? O livro da Missa? A Descendência da Santa Missa. Aí ele tem esse sermão que é a respeito do pequeno número dos eleitos. E ele é fazendo a comparação. Primeiro ele fala assim, eu vou me respaldar então na Sagrada Escritura. Aí ele pega, sei lá, o dilúvio. Ele fala da humanidade inteira, apenas 7 pessoas. Aí ele pega e ele fala, sei lá, Sodoma e Gomorra, apenas 2 pessoas. Na Terra Prometida não entrou ninguém além de Josué e Caleb. Nosso Senhor falou que... Cara, Jesus falou muito. Entendeu? Cara. Ele fala difícil. Por que eu vou desconfiar? Jesus falou muito. Sabe o que me deixa medo? É aquele negócio, olha. Vocês vêm de bendito meu pai, vocês, porra, vão pra longe de mim. Ele fala assim, mas nós pregamos em teu nome. E nós comemos contigo. Jamais vos conheci. Isso eu tenho medo, meu irmão. Chegar lá e Jesus te falar, porra, não conheço. Aí a afirmação dele categórica é que a maior parte dos católicos adultos vão pro inferno. Eu acho. Cara, eu acho pelo seguinte. O que eu acho? Não, vamos lá. Que mensagem otimista. Eu não acho nada, mas vamos lá. Eu não acho nada, mas o que eu acho? O catecismo fala, meu irmão, pecado grave é uma separação de Deus na nossa alma. Não é que Deus vai de sacanagem te mandar pro inferno. Você já está separado dele aqui. Sim. Não estou em comunhão com Deus, não dá pra eu chegar lá e Deus consertar. Então, beleza, pecado grave me separa de Deus. É um passo que eu dou pra fora de Deus. Não é o Papa que inventou. Eu dei um passo pra fora de Deus. Eu escolhi ir embora. O filho pródigo escolheu ir embora. Ponto. Me dá que eu vou fazer do meu jeito. Beleza, quer fazer isso? Tranquilo, liberdade é sua. Mas entenda que isso aí tem consequência. E tem consequência nessa vida. É o que eu falei, cara. Tu perde a graça de Deus, você não está percebendo, mas você não está em comunhão com Deus, cara. Tudo é muito difícil, tudo é muito confuso, tudo é muito angustiante. Você não sabe pra onde você vai. É um inferno viver em estado de pecado. Inferno. Não precisa ser a pior pessoa do mundo. É qualquer pecado grave. Beleza. Ótimo. Então, se eu tô separado de Deus, eu não tenho como ir pro céu. Muito bem. Agora vamos esquecer a doutrina pura e simples que as pessoas poderiam falar, não é bem assim. Certo. Aí eu vou ler a história de Nossa Senhora, meu irmão, de Fátima. Os pastorinhos perguntaram, e a fulana, que era uma amiga deles que morreu? A fulana está no purgatório até o fim dos tempos. Está uma criança de 10 anos, portuguesa, do início do século XX. Irmão, caraca, velho. Tu vai me convencer de que o Zé Roberto rola o feed, perde tempo pra caraca, fala mal dos outros, deixa o trabalho pra amanhã, o Zé Roberto vai chegar lá, céu direto. Tranquilão. Cara, sinceramente... Tá mais santo que a garotinha. Não é... E o Francisco? O Francisco vai pro céu, mas tem que rezar muitos terços. São Francisco Marto tinha que rezar muitos terços. E a gente? Não, gente boa, faz o que você quiser, tem a sua famíliazinha normal, não seja generoso com nada, vai à missa quando der, vive teu comodismo,
e vai chegar lá, Jesus vai mandar São Pedro levantar pra tu sentar. Entendeu? É uma coisa que é injusta. As pessoas, Deus é misericordioso e justo. Certamente Deus é misericordioso, eu não estaria aqui. Deus é só misericórdia. Se você sentar na frente dele e falar, Jesus, me ajuda, porra, ele vai resolver todos os teus problemas. Isso é pura misericórdia. Agora, Deus é justo também, cara. Deus não é uma avó que dá 12 pro neto diabético, entendeu? Não é assim que funciona. E o que eu digo isso? Não é para as pessoas acharem, é muito radical. Não, cara. Sinceramente, cara, a gente tem uma vida só. A gente vai viver uma vida de mediocridade e egoísmo. Vira pra Deus e pergunta o que ele quer de você. Muito bom. Quando... É bonito isso, cara. Nessa passagem do jovem rico, depois, aí Jesus vem e fala, pô, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Que todo mundo conhece essa passagem. É mais fácil passar um camelo branco de uma agulha. Ele tava ali, né? Pensando, tipo, cara, como é difícil, velho. Porque, gente, Jesus olhou no olho do cara e falou, se quiser ser perfeito, vai e vende todos os bens e me segue. Só isso, mano. Não, tá difícil vender todos os bens. Eu também ia fingir que não é comigo. Mas, cara, ele tava diante de Jesus. Esses bens todos dele já viraram pó hoje. Exato. Não mudou nada. Esse cara, eu não sei, esse cara voltou depois, ele se arrependeu, ele ficou lá. Tipo assim, uma coisa, meu irmão, inquietante. Se quiser ser perfeito. E aí, Jesus chamou o cara, porra. E ele tinha boa intenção, o cara. Ele não era adúltero, não, irmão. Ele, porra, eu vivi a vida inteira seguindo os mandamentos, esperando o Messias. Chegou o Messias, me chamou. Cara, Eu fico pensando nisso também, porque eu vejo que é uma graça muito grande. Quando Jesus tira os demônios daquele demoniado e manda pros porcos, ele pede pra seguir Jesus. Jesus fala pra ele que não, que ele deve ficar na cidade dele. Daí eu falo, mas esse rico teve essa graça de ser chamado, né? Pois é. E esse aí ele falou, ó, fica no teu lugar. É isso aí também, irmão. Agora fica aqui. Ali, a missão trabalha dele aqui, faz o teu aqui. É isso aí. Normalmente não vou largar tudo. Isso aqui, Jesus, irmão, tu tem trabalho, tem filho. Fica direitinho. Na sua região fica aí. calminho. Fica na tua região aí que tá precisando de você aí, né? Exato. E aí Jesus fala isso, pô, como é difícil entrar no reino dos céus. Cara, aí São Pedro meio que fala, caraca, o buraco é lá embaixo, né? A galera ficou meio que olhando. Fala, Jesus, como é que a gente pode ser salvo? Aí Jesus fala, pros homens é impossível, mas pra Deus tudo é possível. É isso mesmo. Tá explicado. É a graça de Deus, ponto. E aí e São Pedro, ele pergunta, né? Ô mestre, e a gente que largou tudo pra te seguir? Pai, mãe, filho, mulher, trabalho. Aí ele fala, vão receber 100 vezes mais nessa vida, com tribulações e a vida eterna. Essa é a proposta de Jesus. Vida eterna, ótimo. Tribulações, que não tem como ser cristão sem cruz. Esse modelo de cristão sem cruz, pare de sofrer. Isso é ridículo, isso não é cristão. Isso é demoníaco, entendeu? Não tem como. Não é que eu vou ver só sofrimento. Mas, pô, eu tenho que, procurar o sofrimento. Uma mortificação ativa mesmo. Como é que eu me sacrifico no meu dia a dia? Isso é oração, pô. Quieto, no teu canto, sem ninguém ver. Escolhe o que tu gosta menos de comer. Espera 5 minutos pra olhar o WhatsApp. Entendeu? Bebe água em vez de beber coca. Pequenos sacrifícios. A forma de sentar, a forma de falar, ficar quieto quando tem uma piada muito boa pra contar. Tudo. Isso fica entre você e Deus. Isso é fantástico. Uma vida espiritual. As melhores piadas eu tento deixar pra Deus. Mas várias não consigo. Digo assim, é um campo infinito de sofrimento voluntário. Tome a sua cruz e me siga. Eu vou pegar umas pequenas cruzinhas de cada dia. E às vezes vem uma cruz involuntária, pô. O que não falta é exemplo de gente que passou perrengues monstros, né? E que deram um puta testemunho por estarem unidos a Jesus, né? A Deus. E isso, beleza. Isso é cristão, cara. A cruz tem que estar todo dia. Pequenos sacrifícios, maiores sacrifícios, a cruz... Tanto que tem gente que não bota Jesus na cruz, né? Jesus não tá na cruz. Irmão, isso aí é o demônio. Jesus tá na cruz ali todo ferrado, machucado. Olha pra ele. Então Tomás no final da vida fazia oração só com o crucifixo, pô. Olha pra Jesus e, meu irmão, fala, te amo, Jesus. É isso aqui. Faz um carinho nele. Tá todo mundo cuspindo na cara de Jesus. A gente que é católico não faz um carinho. Entendeu? É te amar pelos que não amam mesmo. É a oração que o anjo da paz ensinou pros pastorinhos lá. Eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não amam. Nossa, a vida é desagradar, cara. É ser um bom filho mesmo. Jesus, eu tô aqui contigo, te amo. Meu Deus, eu te amo. Eu quero estar contigo. Desculpa pelos outros. Porque é muita ofensa. Desculpa as minhas ofensas anteriores. Desculpa pelos outros. Cara, é muito campo de ser carinhoso com Deus. É uma relação simples, entendeu? Mas é 100 vezes mais nessa vida. A graça de Deus melhora essa vida. Sim. Isso que as pessoas têm que experimentar. Começa agora o céu, né? Pô, é muito melhor, cara. Quando você para pra meditar, você vê que a gente inventa muito, né? Mas é simples. Pô, é muito simples, cara. A vida espiritual é muito simples. É isso que falta. E você falando assim a respeito do pequeno número de que se salvam, né? Porque você vê que às vezes se normaliza também um pecado. É isso. E não é que fica assim, na nossa família. vai chegar lá e Deus de sacanagem vai falar, não, vocês do novo barco vão pro inferno. Não é assim, cara. Não. É simplesmente, cara, quantas pessoas estão lutando não, quantas pessoas abriram mão do pecado grave?
Vou abrir mão do pecado grave. Qual o pacote base de ser católico? Tá, é missa domingo e 4 dias além do domingo. Não posso usar anticoncepcional? Tu pode não ter filho, mas tu não pode usar anticoncepcional, tu deixar uma abertura pra Deus. Ali tá explicado no catecismo. Isso que eu acho muito grave, porque assim, dentro das famílias isso se tornou algo comum. Todo mundo, Até cara. a mãe, 100%. que é católica, ela pega e incentiva a filha pra não Meu ter... amigo, pega uma paróquia. Normaliza, é muito 95% não sabe disso. Não sabe disso. Ou está cagando para isso. Então você vê um Hoje, problema é grave. óbvio que a maioria dos católicos não se salva. Mas a maioria dos católicos vive em pecado grave. Tá no grave, né? Pô, como é que vai ser? Isso Entendeu? que eu Que não- vejo, né? O pecado grave sendo normalizado. Isso é aqui, que é triste, cara. Relativizou, né? Relativiza. E, cara, na boa, é o básico, o pecado grave, cara. Cortar o pecado grave, cara. É o básico, cara. É Sempre como foi. se Deus falasse, não, todo mundo não tá conseguindo se livrar disso. Isso aqui não é mais pecado grave. É que não existe loucura, isso. cara. É. Que relativismo é esse, Não cara? existe isso. Filho, é claro que tem um campo infinito. Beleza, eu cortei o pecado grave. Pô, aí tem a questão da pobreza. Pô, Exato. já tá me desapegado de bens materiais. Isso é difícil, infinitamente. Sabe, Alberto, você não compra nada que não precisa. Cara, eu tenho várias gravatas. Eu passo na loja, eu compro uma gravata. Precisava? Não precisava. Jesus compraria gravata? Acho que não. Então, às vezes, pô, eu deixo de comprar. Aí, a eterna briguinha da pobreza, que é um campo da generosidade. Pô, mas isso aqui não é pecado grave, entendeu? Isso aí tu vai se aperfeiçoando. Tem muita coisa pra lutar. Tempo com os filhos, paciência, menos tempo no Instagram, se dedicar às coisas, trabalhar melhor, ser mais carinhoso com a mulher. É um campo infinito pro resto da Mas vida. só o fato de ter uma meditação acerca disso, É vou comprar isso. gravar. Isso aqui já é grande, é grandioso. Porque Pô, assim, a mas- maioria passa percebido qualquer coisa. Mas era pra luta tá aí. É, e em exato. outras coisas melhores. Sim, sim. Entendeu? Agora, porra, a luta ou falta de luta no Sim. pecado grave, é claro que vai pro inferno, irmão. Pode ser que Deus Não tem sabe. dúvida, Meu pai né? era católico e não era católico. Pô, não ia à missa, deve ter acumulado milhões de pecados graves na vida dele, morreu. Cara, é óbvio que eu, confio que Deus vai ter uma misericórdia com ele maior do que teria comigo mesmo. Eu não acho que eu tenho que ser tratado da mesma forma que ele. Jesus fala isso, né? Quem sabia, porra, vai tomar muita chibatada. Quem não sabia, não vai... Beleza, é óbvio que, cada um vai ser cobrado conforme a sua consciência. Mas não dá pra uma pessoa ser paroquiana e não ter consciência. Sim. Os padres e a gente precisa falar claramente do que pode e que não pode. Ponto. Isso não dá. A pessoa tem a boa intenção de não conseguir encontrar a resposta. Isso que é triste. E 2, beleza, o cara que não tem consciência, podemos confiar, a gente reza por isso, para que Deus tenha misericórdia dele. Agora, a gente tendo consciência, sendo católico, achar que eu vou pecar gravemente, cagar pra Deus, cuspir na cara de Jesus na cruz, e vou chegar lá e vou ser perdoado, eu não consigo entender por que Deus faria isso. Eu não consigo entender. A ação de Eu Deus. não quero isso. A ação de Deus é salvar. Condenar, a gente se encarrega de fazer isso e a gente consegue. Né? Deus não precisa nem de. E Deus quer salvar, gente. Deus quer salvar. Eu tô lendo o C.S. Lewis lá, ele escrevendo sobre o grande divórcio, e isso aí tá muito na minha mente, né? Aí ele vai pegando vários casos de pessoas que estão no estado de condenação e Deus querendo salvar, a pessoa não aceita e não percebe que não tá aceitando. Então, por exemplo, um casal de namorados, que a moça morre primeiro, vai pro céu, e o ônibus, né, na fábula de C.S. Lewis, passa no céu pra deixar o cara. E quando ele vê a namorada dele que morreu lá, ele fala assim, nossa, você tava com saudade de mim? Ela fala, não. E o cara fica inconformado. Aí ele fala, não, como não? Eu tava lá sofrendo porque com a sua ausência, como é que você tá aqui? Daí ele fala assim, aqui eu não sinto falta de nada. E você vai entender se você vinha também. Ele fala, não faz sentido. E quando ele, sem querer aceitar a situação, ele vai indo embora. Ele não entra no céu, porque não aceita. Aí Mas, cara, é amar Deus sobre todas as coisas. São vários casos, assim. Aí tem, por exemplo, tem um caso de 3 amigos que, por exemplo, nós 3 aqui. Aí eu mato esse aqui, aí morro depois. E quando você chega lá, você fala, por que você tá fazendo aí dentro? Porque você matou ele, você não podia estar aí. Aí eu falo, não, mas pode vir também se você me perdoar, você pode entrar. Não faz sentido eu estar no mesmo lugar que você. Eu sempre fui uma boa pessoa, pagar meus... o irmão mais velho, né? E não consegue entrar. É aquela parábola dos trabalhadores, das primeiras horas. Recebendo a mesma coisa da última hora, tu fica, porra, ganha a mesma coisa. Mas não é o combinado, irmão. Olha outra coisa, como a gente ama pouco Deus, cara. A gente tem inveja disso aí, cara. O cara é todo errado, se converte. A gente acha, porra, sou melhor que esse cara. Não vai, não. Pô, a gente tem inveja da salvação dos outros. Jesus, cara. A gente não ama Deus minimamente. Irmão. Quando deveria ser o nosso maior desejo, ver o outro se salvar, né? Cara, pô, a retidão de intenção, a gente é muito apegado a essas merdinhas mesmo. Essa vaidade, essa vida aqui, meu Deus do céu, cara. Ô, professor, agora deixa eu te perguntar um negócio. O senhor falou que frequentou, tinha o costume de frequentar a Canção Nova. Ia lá muito. Né? Eu queria saber como é que é a tua visão a respeito da renovação carismática no Brasil, de modo geral, o movimento carismático. Muito bom, muito importante. Se não tivesse, onde é que a gente estaria? Tudo que a gente teve foi renovação carismática, cara, por muitos anos aí. Quando alguém tinha intenção de se aproximar, o que a igreja oferecia era grupo de oração, Canção Nova, palestra da renovação carismática, livros,
Padre Léo, cara, por muito tempo era isso, cara. Depois que surgiu aí, sei lá, Padre Paulo, e hoje outras pessoas, mas tu tentar ser católico, cara, tô falando de 10 anos, sei lá, 15 anos. O que tinha era a renovação carismática. Então, pô, graças a Deus tem renovação carismática. Segundo, eu acho que é pra muita gente, quase todo mundo, assim. Todo mundo fala, a renovação carismática é uma boa porta de entrada, mas tem que ter acompanhamento depois, tem que ter doutrina. Eu acho que lá tem doutrina, sinceramente. Melhor que muita paróquia. Eu gosto muito, cara. Eu adoro, ouço um monte de música. Ouço até louvor evangélico. Outro dia eu mandei um louvor pra um amigo meu, evangélico. Ele se converteu, eu falei, meu irmão, mandei 3 áudios mal criados. Porra! Eu primeiro, me converteu pra qual igreja? Pra qual que eu vou, irmão? Me explica. Né? Que já me quebrou. Segundo, porra, é a mesma coisa, cara. O louvor ali é legal. Às vezes toca na minha. Essas picuinhas. No fundo, porra, uma música ali que tá falando da nossa relação com Deus, né? Legal. Então, óbvio, eu ouço muito isso. Também não sou, porra, só fico rezando texto, rezando em latim. Não, eu adoro essas paradas. Porque eu sou muito emotivo e sensível. Gosto. Então, acho que a renovação carismática é maravilhosa, cara. Sinceramente, aquilo ali que foi feito. Puta obra, né? Canção Nova. Vários outros. Agora, o que eu penso muito é o seguinte. Todo mundo que se batizou tem uma vocação cristã. Ponto. Não existe a possibilidade de estar batizado e tá nem aí. Tô batizado, eu sou da igreja, eu sou a igreja, irmão. Tem que levar isso adiante. Tem que aproximar os outros. Como é que eu faço para poder agradar a comunhão dos santos, né? Como é que eu faço para subir o nível disso e não abaixar? Isso é um ponto. Boa. Não tem opção mais de apertar o mute e não faço mais parte. Não, irmão, tu vai atrapalhar a igreja. Precisamos de gente trabalhando para ajudar. Digo assim, na sua vida pessoal mesmo. Arrumando a sua vida pessoal já ajuda muito. Mas Deus também tem uma vocação específica para nós dentro da igreja. Onde é que Deus me quer dentro da igreja? Então, quando eu conheci a obra, para mim foi claro, cara. Já ouviu o seminarista falar, né? Eu tava lá e veio o chamado de Deus, etc. Eu olhava isso e falava, né? Mas, cara, quando eu conheci a obra, meu irmão, eu não conhecia ninguém da obra. Tinha, sei lá, 10 supernumerários no Rio. Era lá na Tijuca. Não era o que é hoje, um pouco da galera ver o ídolo e tal. Não tinha. Eu olhei e falei, meu irmão, com certeza é isso aqui. Eu me sentia do tipo, cara, não dá mais pra viver sem isso. Com certeza é aqui que Deus tem que... Não, me senti chamado mesmo, é aqui mesmo. E aí eu sabia que eu tava entrando com uma coisa do tipo, a vida inteira. Isso aqui é minha vocação. Deus me criou pensando, Zé Roberto vai ser do Opus Dei. Interessante. Então, pô, tu fica muito grato por isso. Tu saber que Deus nos chama, né? Todo mundo tem um chamado pra isso. Cara, com certeza é isso. Obrigado, meu Deus, por ter pensado em uma coisa pra mim. Então, cara, uma vez eu conheci um cara da obra, eu perguntei, por que você tá na obra? Ele, porque eu fui pra paróquia, eu fui pro grupo jovem, um dia dançaram, nunca mais voltei. Aí eu conheci o Shalom, achei maneiro, tinha umas palestras boas, um dia dançaram, nunca mais voltei. E aí eu conheci a obra e nunca dançaram. Mas não é só isso, não, eu acho maneiro. Assim, então, é claro, pô, tem umas coisas que são mais de espiritualidade, mas não é esse ponto, não. O que é próprio da obra é isso, é o plano de vida, é encontrar Deus no dia a dia e, sobretudo, pô, Zé Roberto, cumprir o plano de vida, normas de piedade, ser só pra quem tá da obra? Não, todo católico. É ser santo no dia a dia só pra quem tá da obra? Não, todo católico. Mas alguns se chamam de, pô, eu vou tocar isso aqui adiante. Então tenho certeza que Deus me quer tocando o Opus Dei, criando atividades, enfim. Eu sei que isso é o meu. Agora, a mensagem da obra é a mensagem do Vaticano II, a mensagem de todo mundo tá, né? Não é só o Opus Dei que existe. Um outro amigo meu do Opus Dei foi passar o lua de mel na França, em Versalhes. Aí no final da missa, foi um jovem lá dar um aviso e falou, nós do centro universitário estamos chamando para uma formação. Ele falou, pô, isso aí com certeza é da obra. Centro universitário, jovem, formação. Ele falou, pô, tu é da obra? Pô, vocês da obra acham que só existem a obra? Eu falei pra ele, então ótimo, tem 2 caminhos agora, a obra e Versalhes. Eu falei pra ele. Não, então, assim, as coisas que são da obra são da igreja, é normal, pô, entendeu? Não, e tudo bem não gostar da dança, né? Não tem nada a ver, isso. Meu irmão ia no grupo jovem, ele não aguentava. Eu achava legal. Agora, sabe qual é o problema? É a gente levantar uma bandeira e fazer uma facção. Isso é insuportável. O meu cunhado, Pedro, foi presidente de São Dom Bosco, que virou a corregedoria da Igreja Católica. E eu sacaneava em todo almoço de domingo. Por exemplo, assim, o sinal da Avenida das Américas está quebrado. Eu falei, a pergunta que eu não quero calar, Pedro, é o que o Centro Dom Bosco vai fazer a respeito disso. Os caras se identificavam o tempo inteiro, está errado. Missa afra, o cara vai para a primeira fileira desagravar. Porra, irmão, com todo respeito, isso nunca entrou na minha cabeça. Não se sustenta.
Não tô falando do sendo Dom Bosco, tô falando que essa é a nossa postura também, Sim. também é a minha. Sim, como é que acende Né? espiritualmente? Ah, né? pô, renovação carismática, isso não serve pra nada. Irmão, não serve pra nada. Tu tá de sacanagem. Você é cego? Nega a realidade, né? É aqui, cara, Frei Gilson rezando terço, que horas? 4 da manhã? Milhões de pessoas. Gente que tava totalmente afastada começa a rezar. O que é isso, cara? Eu não conseguiria rezar esse Até terço. protestante tá acompanhando, cara. Cara, Deus levanta as coisas e usa o Espírito só pra onde impressionante. quer, cara. Agora, eu achar que só existe o meu jeito pra tocar a igreja. A gente chama ignorância em relação à igreja, pô. muito bom. Eu sei qual é o meu é aqui. Mas, cara, eu acho tudo ótimo. Provar de tudo e ficar aí com o que é bom, acho Sim. tudo ótimo. Eu sei que Deus me quer tocando o Opus Dei, porque é a minha vocação específica. Boa, professor. Seria errado se eu fosse gastar o pouco tempo que eu tenho, pô, com outras coisas. Sei lá, dentro da igreja, coisas boas. Então, pô, a minha clareza tem que estar aqui. Eu, José Roberto. Agora, o resto, eu acho ótimo. Eu acho que tudo se complementa, pô. Eu acho isso dentro da igreja católica, de achar que o meu é o certo e o resto, isso é uma coisa assim aberrante, demoníaca, irritante e caricatural. Essas pessoas têm tempo pra ficar vendo se o padre fulano tá nisso, o padre fulano tá aqui, essas pessoas... É que nem os conservadores de hoje em dia. Eu tenho medo dos conservadores e medo desses católicos. Porque, porra, uma pessoa ter tempo pra ficar discutindo a propaganda da Havaiana, esse cara certamente não está trabalhando, não tá tratando direito a esposa, não tá tendo os filhos que ele poderia ter, não tem tempo. Eu não tenho tempo pra ficar com raiva da propaganda da Havaiana, que nem é tão... Eu fui ouvir a propaganda da Havaiana e falei, porra, é só isso? Aí eu defendo a Havaiana já, porque é tanta gente irritante batendo na Havaiana. E na igreja é a mesma coisa. Ah, porque o bispo e tal. Ah, porque... Escolha do Papa, lembra? Aí, porra... É loucura, irmão. A Cada galera um com acha as que tem que suas ser... opiniões. Não, eu quero, porra, o Papa tradicionalista. Eu quero o outro progressista. O outro acha que vai liberar o aborto. A Globo acha... Meu irmão, um grau de ignorância. Eu queria o Papa... E Deus manda o Papa que a gente precisa, pô. E você vê, quem mais se empenhava nisso daí eram as mídias, né? É uma coisa Dando ridícula. opinião Mas tem que muito nunca falou católico de que vive igreja. assim, É, cara. Ainda hora que ninguém acertou nada. E Ah, eu torço pra ser fulano. Irmão, não torço pra nada, irmão. É. Eu sou um miserável aqui. Eu sou a última das ovelhas. O que Deus mandar... E Deus foi lá e, pô, achou um Papa maravilhoso. É tipo o Espírito Santo de mãos atadas e eu vou dar uma orientação pra ele. Eu O que vou que ele vai ajudar. fazer? É ridículo, né, cara? Cara, tem que entender que a gente é uma criaturinha e Deus é o Criador. Se comporta que nem uma criatura. Respeita que Deus é o Criador. Fica direitinho no seu canto, faz suas obrigações e se preocupa com as almas ao teu redor. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Se a gente ama Deus mesmo, cara, a gente começa a se inquietar de, pô, meu amigo tá vivendo errado, meu amigo tá traindo a mulher, o outro separou da mulher, o outro, porra, tá cheio de esquema esquisito. O outro é mega egoísta. Isso tem que te preocupar. Pô, vou rezar mais pra esses caras, vou tentar aproximar, tentar conversar com esses caras, porque Deus quer que esses caras se convertam, irmão. E sabe uma coisa que me dá medo? Eu não acho que Deus vai chegar lá no meu julgamento e Deus vai achar picuinhas do tipo, porra, Zé Roberto, no dia tal faltou 1 minuto pro jejum eucarístico, inferno. Não acho que é isso. Mas eu tenho muito medo de... Ele vai chegar lá e falar, e as pessoas que eu botei ao teu redor, que tu não aproximou? Isso aqui me dá medo e eu sei que é culpa minha. Então, pô, tem muito trabalho a ser feito, cara. Pô, é muitas almas, são muito trabalho e poucos trabalhadores. Entendeu? Isso aí eu tenho certeza que Deus vai me cobrar. Então, cara, eu preciso aproximar essas pessoas, rezar mais por elas, conversar, achar tempo, deixar de ser egoísta. É isso aí. É tanta coisa que a gente tem que fazer prática no nosso dia a dia já, que é esquisito ter tempo pra essas picuinhas, cara, na igreja. Muita caricatura de católico aí. E outra coisa assim que eu queria que o senhor pudesse também ajudar, quem tá nos ouvindo, é porque eu vejo que as pessoas às vezes fazem a experiência com Jesus e começam a levar a sério a vida espiritual, aí encontram um conflito na vida profissional com a vida espiritual. Aí coloca, não tem como eu ser santo nesse trabalho e fica tudo perdido. 2 pontos aí. Um ponto é, as pessoas se convertem e acham que tudo é incompatível com tudo. Isso é uma histeria também. Irmão, se não tiver um esquema de pecado grave que não me ocorre aqui... Ah, beleza, eu trabalho numa prefeitura, tem um esquema de corrupção fechado, tem que passar por você catapultava isso e agora tu se converteu e entende que isso tá errado. Cara, realmente isso é incompatível, irmão. Tu vai ter que mudar. Agora, 99%... Só paranoia. Irmão, toca o teu trabalho. O que tu tá fazendo não tem... Faz teu trabalho com uma reta intenção. Não queira controlar o trabalho dos outros. Ah, mas a empresa que eu trabalho... Cara, tá fazendo o teu trabalho ofende a Deus. Muito dificilmente o trabalho de alguém ofende a Deus como pecado grave. Então faz teu trabalho bem feito, pô. Sem prejuízo, de beleza, tu tentar, preferir trabalhar em outro lugar. Mas esse negócio, essa mística do Oxalá, de porra, se eu trabalhasse em outro lugar, se eu tivesse filho, se eu fosse casado, se eu tivesse uma missa do lado da minha casa, aí eu iria assim. Esse se, isso acaba com as pessoas, cara. Fica onde tu tá. Isso não, e para de procurar cabelo em cabeça de ovo, entendeu? Fica normalzinho e segue a tua vida normal. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, porra, vi uma coisa errada.
quero me converter, mas isso aqui não dá pra mim, é muito difícil. Que a minha mulher não entende e não vai querer parar de tomar pílula. Meu marido não entende e não vai querer ter outro filho. Eu vejo muita gente que para nessas desculpas convenientes. Entendeu? Pô, pra mim, eu entendi, mas meu marido não entendeu, então... Cara, tudo bem, irmão, você e tua consciência. Eu não tô nem aí pra tua vida. Você e sua consciência. Vai tocar uma direção espiritual reta. Mas assim, cara, eu me converti. Eu quero que a Carol se converta. Eu queria que meu irmão se convertesse. Todo mundo. Digo assim, meu irmão, eu vou explicar tudo que eu tiver que explicar. O que eu entendi, eu vou explicar. Eu vou rezar o que tiver que rezar. Eu vou conversar. Eu não vou abrir mão das coisas que eu considero erradas. E as pessoas vão se converter. Então são duas coisas. Uma começa a ver problema em tudo. E neurose. Isso é esquisito. Se ocupa em cumprir as suas obrigações. E faz uma direção espiritual. Sem direção espiritual também não tem como, cara. Arruma um padre bom. Bom no sentido de que não vai ficar com medinho de falar a verdade. E faz uma direção espiritual. Semanal, entendeu? Reza, pensa nas coisas, leva pra ele e discerne. Também às vezes a gente exagera, não precisa, isso aqui não tem problema. Ou coisa que eu acho que não tem problema, tem problema. Vai discernindo. E a outra coisa beleza, tu não pode controlar tudo, mas se esforça para que as pessoas ao teu redor se convertam também. Faz tua parte, explica o que tem que explicar. É isso, é ficar nem no exagero e nem também no comodismo. ainda bem que eu não consigo fazer isso. Ainda bem. A missa que tem aqui é às 7 da manhã, é difícil. Cara, tá bom, tu não precisa ir à missa. Por que você tá se justificando? Agora, se você quiser ir à missa, organiza a tua rotina e vai à missa. Só tem um jeito de ir à missa todo dia. Levantar, pegar o carro, ir até a missa e vai sair da missa. É isso. Simples, é assim que se faz, Eu chego às vezes atrasado, já chego que nem o Henri, já ajoelhando que tá na hora da consagração. Aí eu chego com as crianças, não tem ideia do que tá acontecendo, um caos. E daí? Vou lá. E porque eu sei que a graça é de Deus. É um esforço louvável, né? Pra Deus, olha lá. É a viúva, cara. Eu tô tentando, Jesus, me ajuda. É a viúva que dá 2 moedinhas, entendeu? Deus fica feliz com o nosso esforço. E o outro tá deitadinho lá, no quentinho, não dá não. Hoje não vou conseguir, né? Hoje não dá que choveu. Tipo assim, colocar um monte de... Não precisa ir, mas, cara, a generosidade é isso. Tem que dar um trabalhinho, mas te falar, Deus paga 100 vezes. Vale muito a pena, cara. E a evangelização e catequização dos filhos? Como é que se dá? É mais pelo exemplo ou tem que ter uma ação ativa? Eu não sei ainda. Pergunta pros teus pais que fizeram um bom trabalho, né? Mas eu não sei ainda. Penso muito nisso. Como ter se virado como? Eu vejo... Cara, eu confio que o exemplo seja a grande parte. O que é bom e ruim, né? Porque eu também sou um mau exemplo, grito, perco a paciência. E eu vejo que eles vão gritando e perdendo a paciência. Mas pra eles é uma coisa meio que normal, assim, sabe? A religião, vão à missa com a gente. Então, eu espero que isso aí sedimente mesmo, né? E beleza, cara, explicar pra eles tem que ser explicado com naturalidade. Porque eu acho, sinceramente, cara, que ser católico é a melhor coisa do mundo. Eu acho que isso facilita a nossa vida. Eu acho que torna a vida mais fácil. Então... Sei lá, eu vou ser católico e vou mostrar isso pra eles. E eu acho, sinceramente, que se eles forem inteligentes, eles vão seguir. Agora, o que me dá medo será que eles vão precisar errar pra se arrepender e voltar com mais amor? Aí, claro que eu posso rezar muito, tentar dar um bom exemplo e criar um ambiente pra que eles não estejam expostos ao pecado. Também não precisa errar muito. Pô, os grandes santos, cara, eles tinham uma dor da contrição de arrependimento, mas não era certamente uma vida desregrada, entendeu? Às vezes o simples fato de você sentir que tem uma inclinação errada, isso já basta pra mostrar, meu Deus, eu sou um miserável. Então, assim, que eles possam entender os pecadores contritos sem precisar errar muito. Sem precisar pecar gravemente, ofender a Deus. Isso é o que eu espero. E é vigiar. Eu acho que o exemplo é mais importante de tudo, cara. Mas também explicando, falando também tudo com naturalidade. Sei lá. Confio nisso, cara. Mas existe na rotina de vocês a prática? Por exemplo, porque eu vejo que o senhor tem um empenho de sempre trazer pro seu público ali no Instagram o evangelho do dia. Agora eu tô nessa, né? Aí tô com o apelido, me falaram que eu sou José Roberto Evangelista. Legal. Bom. Entre todos os problemas... Isso é um elogio, pô. Em casa, assim, essa prática se aplica de colocar na mesa, vamos ler a Bíblia junto? Ou ela acontece meio que no natural do dia a dia, assim? Cara, eu faço muito com eles o seguinte, vou botar eles pra dormir... Vários dias eu não consigo, mas nos dias que eu boto pra dormir... Aí eu fico ali sentado com eles, deitando, aí conto uma história, conto o evangelho. E às vezes vou conversando. Aí eles fazem umas perguntas, assim, vou tentando explicar, né? E sei lá, eles têm interesse nisso. Acho que eles vão pegando. Até várias passagens do evangelho, eu vejo que meu filho já
o mais velho vira e mexe cita, assim, sabe? Digo, ele lembra das coisas. Então, é meio que uma coisa natural. Eu até gostaria, pô, domingo eu vou fazer uma catequese pra ele. Mas, porra, aí domingo já começa, aí desce lá pra fazer o leite, a mulher já derramou Nescau, já chego na cozinha, porra, com o Nescau derramar. Aí, beleza, tudo que eu quero é fazer, eu vou fazer minha oraçãozinha da manhã, os moleques em cima de mim. Difícil, tem que ser generoso, cara. Ainda falta muita generosidade, assim. Mas eu tento falar com naturalidade com eles. E... Enfim, eles também estão num colégio que é católico, ajuda, né? E a gente vai à missa sempre, praticamente todo dia com eles, todos, né? Sei lá, uma coisa natural. Rezo o terço no carro, eu vou levar pro colégio, já emendo rezando terço. Vou botando, até porque eu tenho que fazer minha parte, entendeu? Tá comigo, irmão? Vai entrar no pacote. Então é isso, eu tô tentando fazer minha parte, eu acho que isso ajuda muito. Dá uma coisa, é botar Deus no dia a dia com naturalidade. Acho que isso é o mais importante. Né? E vai ser normal pra eles ter um catolicismo prático. E eu acho que isso é insuperável, assim, porque a graça de Deus atua também. Uma coisa que eu tenho acreditado muito é na graça de Deus. Eu acho que esse negócio funciona bastante. Eu penso que eles estão já num ambiente que tá envolto ali de muito boas amigo intenções, católico. já é ótimo isso, né? Muitas famílias católicas, amigos católicos, é uma coisa natural pra eles, assim. De modo que, cara, às vezes eles conhecem alguém que não vai à missa, um amigo da escola, eles ficam meio assim, impressionados, como é que não vai à missa? Então, porque ele já é comum, né, pra eles. Pra eles é normal. E, cara, na boa, eu acho que eles estão certos, eu acho que é isso mesmo. Sim. Se fosse normal ser católico... Cara, minha avó no interior de Portugal, numa aldeia, domingo era o dia de botar a melhor roupa pra ir pra missa. Então isso era normal, pô. Então ninguém precisou explicar que a missa era uma coisa importante. Eram coisas normais, então... Eu tava pensando também que a gente pega foto da primeira comunhão, das minhas irmãs, nossa, você ia com a roupinha. Até na sua formatura da escola, você colocava roupinha social. Hoje em dia não é uma camiseta. Mas acho que tinha aquele senso de ser algo mais especial, né? Você vai pôr aquela roupa. É importante, né? Daí foi se perdendo um pouco, né? Perdeu, a gente tem que tentar manter isso, cara. E se a gente der importância nós pessoalmente para as coisas, a gente naturalmente vai dar importância exteriormente também, né? Não adianta essa coisa artificial. Hoje é o dia da primeira comunhão, aí a gente caga pra comunhão o ano inteiro. Aí agora eu vou tentar fazer, todo mundo entendendo. Meu irmão, não tem como entender. Difícil. Coisa natural, sem esquisitice, com naturalidade, entendeu? Eu vou ficar muito feliz na primeira comunhão do meu filho. Mas o moleque vai estar comungando. Agora depois tem a segunda comunhão, no dia seguinte, terceira comunhão e vambora, entendeu? É que nem, Que não é menos importante, né? É que nem a crisma, cara. Teve uma paróquia que tinha um padre lá, tava cheio de pombo. Cheio de pombo. Irmão, ninguém conseguia tirar os pombos. Botaram alpiste envenenado, botaram veneno, os pombos ficavam. Aí um dia o pároco falou, deixa comigo. Dia seguinte não tinha um pombo. Aí falou, o que você fez? Crismei os pombos. Já era, resolveu o problema. Crisma nunca mais volta, né, cara? O cara chega à formatura, pô. É isso, cara. Então, Esse é o remédio, né? o casamento. O cara vai no casamento e não entende o que tá fazendo. Não é o casamento por si só, a crisma por si só, a primeira comunhão por si só. Cara, isso aqui faz parte de uma vida de sacramental. Isso aqui tem um valor, sabe? Isso aqui é um compromisso nosso, um passo a mais. Falta o quê? Doutrina, pô. Saber o que tá fazendo. No fim do dia é isso. Eu não acho que as pessoas sejam mais preguiçosas e ignorantes, não, cara. Eu acho que elas só não sabem mesmo. Que ninguém explicou, que nem aquele etíope, né? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Exatamente. Aí o Felipe explica, ele, pô, ali tem uma aguinha, posso batizado? Foi batizado. Cara, eu acho que as pessoas, se a gente explicar, elas vão entender. Quando eu vi essa passagem, eu lembrei muito do Papa Francisco. Que ele fez o casamento num voo. Você lembra disso? Eu falei, acho que teve isso também. Que ninguém me explica. Ele começou a explicar ali na hora e resolveu o problema. Tem como casar agora, Papa? Eu sou o Papa, né? Então... Acho que eu consigo desenrolar. Não, cara, o Papa Francisco, pô, ele tinha muito esse espírito de igreja, missionário, né? De sentir que a igreja tá nas nossas mãos. Isso é muito importante, pô. Entendeu? Eu sou a igreja, irmão. Mas no lugar que eu trabalho, ninguém é católico. Você é a igreja naquele lugar, é contigo mesmo. Começa fazendo bem teu trabalho, ficando calado quando falarem atrocidade, vai pensando um por um, tenta aproximar um por um. E aquela questão lá, né? O Papa fez isso, não dá abertura pra que qualquer sacerdote faça. Porque eu lembro de um abade trapista, que ele foi no Jô Soares. Daí ele falou assim, mas vocês não ficam reclusos? Daí ele falou, mas eu sou o abade. Perfeito, então, assim, acho que é isso, né? O testemunho de si é muito interessante, porque assim, às vezes a gente pega pessoas assim, vai buscando de uma forma mais culta, né? E tentar explicar o evangelho, mas é prático e simples. Dia a dia. Cara, sabe uma coisa que eu acho esquisito? Tu vê várias pregações aí de várias igrejas, aí os caras pregam lá com base na Carta de São Paulo. Na boa, irmão, eu não sou um idiota. Eu tenho uma bagagem. Eu leio as Cartas de São Paulo, vários pontos não são óbvios pra mim. Me causa espécie, que o cara abre em Coríntios 3, um versículo assim isolado, uma coisa meio...
e faço uma grande pregação com aquilo. Agora, eu nunca vi, certamente estou sendo injusto, pregação com base no evangelho, mas no evangelho normal, Puro. naquele dia que Jesus estava andando, veio a viúva, ele foi lá e ressuscitou. Esse é o evangelho. Esses encontros fortuitos de Jesus. Porra, entendeu? Curando as pessoas. Isso eu não vejo. E na boa, a gente vive esses encontros com Jesus. O evangelho, essa meiuca do evangelho, acho maravilhosa, cara. Entendeu? Essa aí curou o cara, tirou, mandou pro esporte. E se mete nisso e medita nisso, cara. Fica aí nessa cena. Se coloca lá. O que foi isso? Por que Jesus agiu assim? Eu agora eu sou o endemoniado. Pô, Jesus fez isso comigo. Agora eu sou o porco. Agora eu tô só assistindo. Entendeu? Medita nisso. Por que Jesus age desse jeito? Jesus tá ali no evangelho, cara, e a nossa vida é igual. Então, isso aqui é o mais delicioso, cara. Né? É simples pra caramba. Se coloca no evangelho ali de Jesus, não tem nada melhor nessa terra, irmão. O cara quer ler tudo, biografia de tudo, ler Chesterton, ler C.S. Lewis, tudo ótimo. Mas e o evangelho? Gasta um tempinho ali, é bom demais, pô. E aí a gente pegava meditar igual, pegava essa passagem e ficava meditando. Eu falava, por que Jesus não deixou aquele homem seguir ele? Eu falava, porque depois o pessoal escorraça ele pra fora, né? Então o evangelho que ficou foi aquele homem que teve a experiência autêntica e falou, você fica aí, então. Perfeito. Então, assim, as pessoas vão ter uma experiência através da vida dele. É isso, dos outros. Porque A Jesus gente foi falando dele colocado pra agora. fora, A gente né? falando dele agora. Pois é, então assim... Pois é, né? É escorraçado Jesus dali. Então não vai ter. Então, mas Jesus vai dando essa pincelada, né? Dando essa oportunidade Bom da gente demais, ter os cara. encontros com ele As ali. pessoas que envolvem o ambiente de trabalho do senhor são pessoas católicas, Cristãs. das mais diversas? Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, pô, católico, praticante, tem pouco em todo lugar, né? Praticante no sentido de, pô, Deus é a coisa mais importante da minha vida. E o que eu tenho que fazer pra me adequar a isso? Infelizmente tem pouco. Agora também acho que tem muita gente que não ouviu esse chamado. Então acho que também cabe a mim, sei lá, tentar aproximar as pessoas com alguma naturalidade, né? Acho que, cara, no geral, as pessoas que a gente convive são pessoas que... A gente, no Brasil, a gente joga em casa, né, cara? As pessoas são cristãs, são católicas. Agora sim, os seus alunos, o senhor ensina ordem, disciplina, como estudar, eles têm uma vantagem pelo fato do senhor ser católico e levar a sério a vida espiritual. Às vezes ele nem sabe disso, mas contribui para que seja um melhor professor, inclusive para que a ordem possa Eu acho que sim. ser vista Cara, a maioria das coisas que eu falo lá de dica de estudo, método de estudo, no fim do dia é a ordenação da vida mesmo, é né? nutrir a vida interior, porque o estudo faz parte da vida interior, junto com o coração. Se eu consigo rezar, eu consigo estudar. Se eu consigo estudar, eu consigo rezar. É o mesmo pacote ali, né? Sair, fechar um pouco as portas para esse caos e ficar no silêncio ali da vida interior, porque não tem como tu ter estudo, oração, trabalho intelectual sem silêncio. Santo Agostinho fala que o silêncio é a porta da vida interior. E a gente não faz silêncio, pô. Então, no fim do dia, as coisas se nutrem, assim, né? E tá tudo no mesmo pacote. Esse é o segredo da vida, por mim, se as pessoas organizarem suas vidas, se decidirem ser católicas e um catolicismo prático no dia a dia, em silêncio, com Deus, sem precisar mudar tudo, a vida delas vai melhorar, pô. Inclusive estudo e coisas menores, mas isso é muito secundário, né? Então, eu acho que o grande segredo é esse. Tá muito unido a Deus. Teve uma vez que São José Maria conta de um bispo amigo dele que estava dando aula lá numa periferia lá da Espanha, para uns ciganos. E aí ele perguntava por que devemos ir à missa, sei lá, por que devemos comungar o máximo de vezes possível. Cada um falava uma besteira. Aí no final um levantou a mão e falou assim, porque para quererlo, hay que rozarlo. Para amar, tem que estar junto. É isso, cara. No fim do dia, não tem como. Por que eu não vou à missa todo dia? Como é que eu explico pra mim mesmo que eu não tenho meia hora, 25 minutos, para comungar e estar com Deus? Acho que eu não amo ainda Ele. Eu indo ainda falta tanto pra amar. Então é isso, eu quero estar muito unido a Deus mesmo. Se eu não estiver muito unido a Deus, o mundo contagia a gente. E não é que eu vou trair minha mulher, virar um caos, largar meus filhos. Não precisa dessa loucura, não. É simplesmente olhar pra ilusão das riquezas desse mundo, das preocupações desse mundo. Aquela semente lá da palavra do semeador, que nasce, cresce rápido, e os espinhos atrapalham. Isso aí é muito mais a gente. Que a pessoa se empolga, cresce rápido, mas aí a preocupação do mundo, a ilusão das riquezas abafam. É isso, cara. Às vezes a gente tá aqui, não tô nem em pecado grave, mas porra, eu queria mesmo era trocar de casa, queria mesmo era comprar um carro, queria mesmo era comprar tal coisa. Puta, e se eu não tiver dinheiro pra pagar o colégio dos meus filhos? Tu começa a entrar num monte de preocupação legítima, ninguém vai falar que tu é maluco se eu faço essas coisas. Mas
isso vai abafando, assim, né? Nossa sede de ser um pouco louco, porque ser católico tem que ser um pouco louco. Tem que ser generoso mesmo, loucamente generoso. Nosso jogo é esse, pô. E então as próprias coisas do mundo vão te abafando um pouco, né? Não é que você vai virar uma vida desregrada. A gente tem uma vida regrada, eu vou continuar com a minha família, ainda missa, tudo funcionando, mas cadê a vibração? Pô, isso é que a gente não pode perder. Tem que estar muito unido a Deus para não perder a vibração, porque a rotina, o dia a dia... Engole, hein? Engole, cara. Passa o dia todo e a gente... O que eu fiz pra Deus a mais, né? Pouco. Tem que fazer mais. A Madre Teresa de Calcutá, uma vez eu vi uma história dela, que fundou lá as Missionárias da Caridade, né? Os caras cuidavam de mendigo, leproso. Aí um belo dia chega um jovem pra ela e fala: Madre Teresa, todo feliz ele, descobri minha vocação. Aí ela: qual é a tua vocação, meu filho? Ele: cuidar de leprosos. Todo feliz, que descobriu que a vocação era cuidar de leprosos. E a gente olha pra isso e a gente fala: Deus me livre, minha vocação é ser cuidar de leprosos, certo? Aí ela fala: não, meu filho, tua vocação não é essa. Tua vocação é ser Cristo, cuidando de leproso. Então, cara, quando eu olhei isso, eu falo: pô, se tem gente abrindo mão de tudo pra viver em silêncio, pra poder sustentar a igreja, e se eu acho que a minha vocação é ser santo no meio do mundo, eu tenho que ser santo no meio do mundo. Porque não é justo isso. E eu tenho certeza que Deus precisa da gente aqui. Quando o prelado da obra foi escolhido, Dom Fernando, e foi encontrar com o Papa Francisco, o Papa pediu pra ele pra cuidar da periferia da classe média, que é uma periferia também. As pessoas que estão vivendo aí normalmente. Cadê esse povo pra voltar pra Deus, né? Então, assim, tem muito trabalho na igreja. E se eu vou ser santo no meio do mundo, tem que ser santo, irmão. Santo mesmo. Tem que ser generoso, maluco, entendeu? Fazer as coisas por Deus, fazer tudo por Deus, pensar em Deus em cada momento da minha vida. Porque não dá pros outros estarem cuidando de leproso, mendigo, os outros cuidando de gente drogada, os outros ficando num mosteiro a vida inteira em silêncio, falando só feliz Páscoa uma vez por ano, e a gente no meio do mundo tocando nossa vida cômoda, nossa famíliazinha, viajando feliz, e achando que fica elas por elas. Sim. Entendeu? Todo mundo tem que trabalhar aqui na igreja, todo mundo tem que ombrear. Tem trabalho pra todo mundo. Boa. É isso aí. A gente passou de 1 hora de conversa. Eu queria, então, só que a gente pudesse, então, sintetizar tudo que a gente falou até aqui, esse momento. Em 1 minuto, ou 60 segundos, ou fique à vontade. Então, se a gente pudesse sintetizar, eu quero dar um recado, mas queria que vocês, todos nós, fosse pra sintetizar a conversa. Cheguei agora, não tem tempo de ouvir isso tudo, não. O que vocês falaram? Tá. Como é que você sintetiza essa conversa? Sintetizaria que Deus está esperando a gente no nosso dia a dia, hoje. Corta os pecados graves, fala: eu vou ser católico mesmo. E Deus vai mostrar o resto pra você. Se une a Ele, entendeu? Frequenta os sacramentos. Deus vai dar clareza, aí você vai encontrar a felicidade que você nunca encontrou. A igreja está aí há 2000 anos, não é porque tem grandes pregadores, muita gente inteligente, porque é muito bom ser católico. É muito difícil ser católico, irmão, tem que querer muito. Porque vão tentar te atrapalhar. A igreja vai tentar te convencer a não ser católico. Tu vai encontrar gente que não vai fazer a própria parte. Beleza. Mas porque a graça de Deus atua em cada um. E isso é imbatível, irmão. Pessoas tocadas pela graça de Deus é imbatível. A gente está aqui há 2000 anos com base nisso, né? Então, tenta falar com sinceridade: Jesus, eu te amo, o que você quer? Pronto, ele vai responder. Boa. Essa é a minha síntese. E eu, Tim? Pra mim, eu acho que fica pra todo mundo aí. Nesse episódio, você não vai encontrar novidade. Não tem novidade. Eu acho que você vai ver o que você já escutou muito por aí. Eu acho que só vai te trazer a atenção pra falar: poxa, eu já escutei isso muitas vezes, eles deixaram isso bem claro. Acho que tá na hora já de eu levar isso a sério. Eu acho que é mais isso, né? Tá vindo ali, tô vendo um professor, tem muito trabalho, e ele tá se esforçando pra ver isso. E eu aqui, na minha realidade, o que eu tô fazendo? Tô me esforçando também. Acho que a dica é essa. Não tem novidade aqui, mas só tem um alerta pra fazer o que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Então comece agora. Isso aí. E eu quero aproveitar, inclusive, pra fazer um merchan, né? Porque Bom. a conversa trouxe pra isso. O PF sempre deu certo, né? Arroz, feijão, o bifezinho, né? Não erra. bem agora. Tá na dúvida, vai por ele, né? Tá na dúvida, faz bem feito, né? Para de mirabolar coisa. Inclusive, a gente tem disponível o mínimo que um católico deveria saber. Maneiro. Então, a Eu gente tinha vontade de fazer isso, sabia? A gente gravou com vários padres lá no nosso estúdio, o Excelente. mínimo. É isso. Então, às vezes você chega na igreja católica, compra o curso de um, de outro, porque aquela loucura, não estuda nada, pega o mínimo, né? Depois você vê o que você faz da sua vida. Então, o mínimo que um católico deveria saber. O que a gente fez? A gente pegou as 12 confissões do credo, pediu para pessoas muito mais bem capacitadas que a gente pudesse explicar de forma sintetizada. Então, cada aula ali tem 30 minutos, mais ou menos, sintetizando. Se alguém perguntar para você uma verdade elementar da fé, como é que você responde? Tá lá. A gente vai te ajudar. Aí depois você vai
foca no que você quiser se aprofundar. Mas o mínimo que um católico deveria saber para você falar para seus filhos, para você ensinar as pessoas da sua paróquia e ser útil na igreja, tá bom? Eu acho que essa conversa de hoje deixou isso aqui muito bem elucidado para nós, ok? Maravilhoso. Agora, assim, a tradição aqui do No Barco é o seguinte: a gente joga agora uma responsabilidade na mão do senhor, que é o seguinte: olhar para aquela câmera e convidar outra pessoa para estar sentado nesse lugar que o senhor está. Pessoa que eu vou chamar. Não sei. Vou chamar o Ítalo, né? Que malandro, velho. Ele não vale. Isso é muito carioca, pô. Então, mas pode ser. Vou chamar ele, eu consigo, vou desenrolar pra vocês. Eu arrumo. Maravilha, então. É isso aí. Diante disso, só posso dizer uma coisa pra vocês: permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Isso Uma aí. alegria. Tamo junto. Bom, é isso.